O salmista declara em Salmos, capítulo 119, versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a luz que mostra a direção que a gente deve seguir. E a palavra de Deus está dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós precisamos ser obedientes a Deus. Se você não tem cuidado, se você não se importa com o seu corpo, a palavra de Deus está dizendo nessa noite que o nosso corpo não pertence a nós, pertence a Deus, e Deus nos cedeu para que a gente cuidasse, assim como a gente cuida de um jardim, para que as flores não morram, para que as plantas não morram, a gente precisa cuidar do nosso corpo. É Deus que está falando, não sou eu, é a palavra que é a lâmpada do nosso caminho, que é a bússola, que aponta a direção para que a gente tenha uma vida espiritual com Deus, bem sucedida. E por fim, o exemplo. O nosso corpo é um templo. É como um templo de tijolos, como essa igreja. Se eu não pintar a igreja, se eu não cuidar das infiltrações do teto, se eu não cuidar dos cupins que estão atacando a armação, o que vai acontecer? Vai cair, vai ruir, vai acontecer. Então a gente precisa estar atento aos pequenos detalhes, que se não cuidados, eles se tornam grandes. Outro exemplo, um carro. Agora a gente toca numa parte, se o carro começa a fazer um barulhinho, a gente começa, meu Deus, o que tem uma moto? O que tem nesse carro? O terceiro câncer que mais acomete o homem, e a gente precisa se cuidar. De que forma que é feito o exame? É um autoexame, né? A gente precisa fazer o autoexame. Na incidência de algum tipo de dor, precisa buscar os médicos, precisa ir atrás. Não deixe passar, não deixe o tempo passar, que às vezes um probleminha ele se torna um problemão. Na sequência vem o câncer de pulmão, causado muitas vezes, na grande maioria das vezes, pelo tabagismo, ou seja, pelo fumar, né? Então, a gente pensa, não vai dar em nada, mas o nosso pulmão ele vai pulando, até chegar um momento que pode causar um problema. Na sequência vem as doenças hepáticas, que na grande maioria das vezes são geradas pelo alcoolismo, o uso do álcool, né? Beber, muitas pessoas levam até como algo de uma recreação, mas é algo que impacta na saúde do homem. E por fim, as doenças cardiovasculares. O que gera essas doenças no coração? Pressão alta, né? A gente ser sedentário. Uma coisa que eu tinha muita resistência, né? Era caminhar, olhar para a pessoa caminhando, isso não adianta de nada. Eu pensava dessa forma, né? Até o momento que a minha esposa me convenceu. E eu digo para você, eu com 38 anos eu já sinto o peso da idade. A gente já sente do jeito do trabalho, parece que a gente vai morrer. E o que acontece com essas caminhadas que a gente começou ali, em volta de casa, no bairro mesmo, 3 voltinhas na quadra lá, cara, não imagina como isso melhorou a minha vida. No outro dia eu já acordo mais disposto, no trabalho a gente rende mais, a gente chega em casa com mais disposição para conversar com os filhos, para conversar com a esposa, conversar com a família, a gente tem mais disposição. Então a gente precisa mudar isso, precisa caminhar, uma caminhadinha simples de uma meia hora, né? 3 vezes por semana, isso vai mudar a sua vida, melhorar a sua saúde. Precisamos nos conscientizar. Então, cuidados que o homem precisa ter: verificar a pressão arterial, nós precisamos do posto, precisamos cuidar. Lá na empresa, às vezes na semana de prevenção do acidente, chega lá uma pessoa para medir a pressão, vai lá, vai ver se está legal. Tem gente que pensa o seguinte: eu vou no médico, porque se eu chegar lá, parece que tem uma praga lá que eu vou descobrir uma doença. Não deixe chegar nesse ponto. Hemograma completo, é bom a gente se cuidar. Dosagem da glicemia, diabetes, né? Importante. Colesterol, tome cuidado. Homens, precisamos cuidar com o que a gente come. É bom comer uma carne gorda, mas tem que tomar cuidado, porque essa gordura ela entope as veias, ela entope. Então tem que maneirar. Não digo não comer, mas maneire, por favor. Os testes de urina, teste completo. As
urnas são importantes, faz uma biópsia, e glória a Deus, né? Que a gente, nessa análise precoce que o Flor foi buscar, a Flor realmente ele demonstrou muita coragem. Ele estava com um problema e ele foi. Ele foi sabendo o problema dele, não vou deixar para depois, se é para ir médico amanhã eu vou, se é para fazer o exame lá eu vou lá, seja onde. E realmente é um exemplo para nós, da forma como tem que ser. E aí eu pude acompanhar ele lá no ultrassom, bem tranquilo, sabe? Faz o ultrassom já te mostra como é que está, o tamanho e tal, né? Se acaso necessário avançar, uma biópsia para ver se de repente pode ser um câncer maligno ou não. E glória a Deus, não era câncer, glória a Jesus. E nessas pesquisas a gente vai buscando informação, e a gente chegou, o médico também passou, que a partir dos 50 anos é natural que esse exame PSA lá, que aparece no sangue, ele aumente no homem. É natural que a próstata aumente, né? Então, qual o objetivo nosso aqui nessa noite? É a gente meditar a respeito dessa saúde, né? Ele, um problema que ele estava passando, né? Um dos problemas que passam, a primeira coisa que a gente sente ali é que a gente tem dificuldade de urinar. Por quê? Porque o canal da uretra ele passa dentro da próstata, e a próstata, o que acontece? Ela cresce de tamanho, e quando ela cresce de tamanho, ela fecha o canal da uretra, então gera dificuldade de ir ao banheiro. Então, se acaso a gente vai e a moto fica, então cuide dessa saúde. O seu corpo é muito mais importante do que qualquer coisa nessa terra. Cuide da sua saúde, atenda esse apelo. É a palavra de Deus que está dizendo: precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos zelar do templo do Espírito Santo ao qual Ele nos deu. E que nesta noite nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. E a partir de segunda-feira começar a meditar. Se você está com algum problema, um problema de saúde, não esconda da sua esposa, não esconda da sua família, não deixe até que se torne irreversível. Aleluia. Converse, procure ajuda. Aleluia. É a palavra de Deus que nos ensina e que nos está mostrando nesta noite. E toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. E uma coisa muito importante, entrando nessa parte de cuidar dos homens, aqui vai a minha dica para as mulheres. Escutando o Jornal do Almoço aqui da nossa região, um doutor disse que todas as mães têm que começarem a levar os filhos a partir dos 11, 12 anos no urologista. Porque a mãe a menina leva para ginecologista, mas a cultura não tem que levar os meninos. E se os meninos começarem a ir com essa idade no médico, quando eles estiverem grandes, eles não vão ter problema de chegar no médico. Então, falando aqui para as mães que têm menino, né? Leve o teu filho no urologista, bem? É o que eu aprendi agora no Jornal do Almoço e nunca tinha prestado atenção. Eu vou pedir para os homens se colocarem em pé.